Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeira Villanueva. Recentemente recebi um vídeo de um sujeito que parece uma espécie de Savonarola de YouTube, o seu Frei Tiago. Não sei quem o ordenou, mas ao que parece está excomungado perante a igreja, então a sua opinião não tem validade doutrinária. E o irmão Diogo, né, o teólogo vesgo. Eu digo que ele não é vesgo do ponto de vista físico, ele é vesgo do ponto de vista teológico. Mais conhecido como o homem da controvérsia inútil, ou o herege incontroverso, publicou um vídeo em que ele me contesta pelo fato de afirmar que a encíclica papal, o documento papal Humani Vitae, seja um documento ortodoxo. Evidentemente que esse pessoal que vive de ataque e difamação da igreja, eles já criaram uma falsa eclesiologia, ou seja, que a igreja que está instituída hoje não é mais igreja, é uma falsa igreja. Então, é claro, você precisa acatar supostas heresias ou supostos argumentos heréticos para querer invalidá-la, mesmo quando ela é ortodoxa, ou quando ela parece ortodoxa, porque, claro, veja, se nós temos um falso papa chamado Paulo VI, então aquilo que parece ortodoxo tem alguns aspectos subliminares ali que a gente tem que acatar e ruminar para provar que eles são, na verdade, heréticos. E que, na verdade, de que os únicos autorizados para falar de fé católica são o Savonarola de YouTube e o teólogo vesgo, o senhor Diogo Moreira. Vejam que coisa absurda. E eu vou comentar sobre alguns detalhes completamente infames deste sujeito. Antes de começar, nós percebemos que esses sedevacantes, eles fazem uma confusão grosseira entre costume e tradição. O que é o costume e o que é a tradição? O costume, claro, são um conjunto de hábitos que remontam a uma determinada época. E a tradição são os princípios, são os fundamentos pelos quais se perpetuam a despeito dessas épocas. Então esse pessoal sempre idealiza a igreja como se fosse uma coisa fixa, uma coisa estática, uma coisa que fosse paralisada no tempo. A igreja, ela precisa dar respostas dentro da sua sã doutrina para situações novas, para situações que são bem diferentes, por exemplo, do que acontecia há 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás, etc. Sem, evidentemente, perder, né, a incolumidade da sã doutrina. Mas vejam que o senhor Diogo afirmou que, tanto na Gaudium et Spes, que é um documento de João 23, como também na Humani Vitae de Paulo VI, a igreja perdeu o sentido primário e secundário do casamento. Quem fala uma absurdidade dessa simplesmente ou não entendeu os documentos da igreja, ou simplesmente age de má fé. E eu acho que essas pessoas agem de má fé, são pessoas extremamente desonestas. Em qualquer documento que você pegue de Paulo VI, de João Paulo II, de qualquer outro papa pós-conciliar, como eles gostam de chamar, ou então antipapa, que seja, bom, mas isso aí a opinião deles, vai saber que o aspecto unitivo e procriativo do casamento são muito bem definidos, como também o casamento serve para uma finalidade procriativa. Isso é a obviedade da obviedade de qualquer ensino católico. Mas eles ficam falando assim, olha, quando o Papa proíbe anticoncepcional, proíbe controle de natalidade, né? Ou então, no caso, os métodos artificiais de natalidade, não, isso é só para inglês ver, porque na verdade entupa de anticoncepcional. Senhor Diogo, onde é que está isso escrito na doutrina da igreja? Quando nós nos baseamos na doutrina da igreja, nós não nos baseamos nas distorções que existem nas igrejas. Não num mau padre, não no mau católico, mas naquilo que a igreja ensina. Você se baseou basicamente, sabe o quê? No que acontece atualmente por um processo que vai muito além da igreja, que é um processo de secularização, é o processo da criação, né, de novos conceitos, novos costumes, e você está atribuindo isso como se fosse culpa da igreja, e não é da igreja. Senhor Diogo, o senhor está mentindo. Você está enganando o seu público. Você está sendo fraudulento. A palavra fraudulento é o seguinte, é que você pega um documento da igreja e você interpreta de uma forma capciosa e maliciosa. Dizer que a sua argumentação é fraudulenta não é ofensa, é a verdadeira expressão da realidade. E não me venham dizer, eu vou até ler o trecho, que é o trecho controverso deles, né? Porque eles adoram controvérsia.
Paulo de Tarso já dizia, se afaste dessas pessoas. Mas vamos lá. Está aqui no tópico 16 da Humanivite. Se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges ou de circunstâncias exteriores, a Igreja ensina que então é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções para usar do matrimônio só nos períodos infecundos e, deste modo, regular a natalidade sem ofender os princípios morais que acabamos de recordar. E veja que, quando aqui no documento de Paulo VI, cita-se basicamente o documento de Pio XII, porque foi Pio XII que colocou a questão da regulação de natalidade. Vocês esconderam isso. Pio XII afirmava que em situações extremas, e isso ele coloca, se não me falha a memória, num documento que ele falou aos obstetras, às parteiras, isso em 1951, e deve ter outros documentos sobre o assunto, inclusive há documentos sobre o assunto, que ele dizia o seguinte, olha, nós temos que estar abertos à vida e à procriação. E que a procriação é a finalidade essencial do matrimônio. Isso aí é defendido pela igreja pós-conciliar que seja. O fato disso não ter sido definido posteriormente, como vocês querem fazer em detalhezinhos, conforme o documento de Pio XII, isso não implica dizer que esses princípios foram negados. Essas coisas que vocês estão falando é completamente absurda. Absurda e desonesta. Porque está lá a centralidade do patrimônio para a finalidade de gerar filhos. E que mesmo que eles não gerem filhos, claro, o matrimônio continua válido. E isso Pio XII e Paulo VI, João 23, no caso João Paulo II, fala a mesma coisa. Vocês inventam controvérsias que não existem. E no caso, citando Pio XII fala sobre certos aspectos que podem ser justificados no uso da regulação, não é nem o controle, é a regulação de natalidade pelos métodos naturais, que podem ser relacionados a questões de saúde, questões de situações sociais calamitosas, questões relacionadas à economia, sim, a questão do poder aquisitivo, não se vai gerar 10 filhos para depois morrerem de fome. Isso está já na documentação de Pio XII, a não ser que vocês declarem Pio XII um herético, aí vai ser muito mais engraçado, né, porque vocês são os desconstrucionistas católicos, né? Eu não digo nem que vocês são católicos, vocês são um protestante gourmet. E aí tem esse Savonarolazinho ali, o cara fica se vestido como Savonarola, né? Com a tonsura, né? Com aquela caricatura mesmo, isso é uma caricatura. Porque um cara desse se passa por ortodoxo, se arroga autoridade para julgar o Papa, se arroga autoridade para julgar o magistério através de uma livre interpretação do magistério. Que isso não é aceitável doutrinariamente dentro da Igreja Católica. Então vejam que Paulo VI, quando ele fala da regulação natural da natalidade, ele fala dentro de certas situações especiais. Embora ele não especifique claramente, isso não significa que ele tenha negado o que o Pio XII tinha dito. Que ele fala razões sérias, motivos sérios. Inclusive está sendo indicado aqui o documento de Pio XII sobre o assunto. Que vocês, evidentemente, obscureceram, esconderam debaixo do tapete, porque, claro, vocês precisam fabricar a ideia de que a igreja não é igreja, e que igreja são vocês. É a seita de vocês. Vocês vivem desse tipo de antagonismo, como protestante. Negando. Não vai sobrar nada. Vai chegar um ponto que, se vocês descobrirem que São Pio X mudou o breviário da missa, né, na missa de sempre, vocês vão dizer que São Pio X era herético, contradisse São Pio V. É isso que vocês fazem. Vocês são malucos. Vocês não batem bem da bola. Então veja, quando ele fala aqui de que há uma confusão de finalidade, as finalidades primeiras, que é a finalidade de gerar filhos, e as finalidades segundas, que é a questão da união, da família, etc., em nenhum momento isso foi negado. Se fala tanto da importância da família como da importância da procriação. E que se a igreja pós-conciliar, como vocês dizem, se a igreja está afirmando que a função da família é a procriação da espécie, tem a finalidade procriativa, então eles estão dizendo basicamente que a família está sujeita a essa finalidade procriativa, ou então às condições necessárias e biológicas a essa finalidade procriativa. Basicamente isso. Vocês inventam uma falsa controvérsia. E eu vou dizer, o documento Humanivite é um documento ortodoxo. E é um documento ortodoxo porque, por exemplo, quando a igreja começa a falar da chamada regulação da natalidade,
ela está desenvolvendo uma ideia que já foi predita por Pio XII. E veja, quando se fala dessa regulação, o próprio Paulo VI está dizendo: tem que haver um argumento sério para que aconteça isso. Porque, claro, os métodos naturais também podem ser usados como elementos antinatalidade. Mas veja, a questão aqui se coloca da seguinte forma: se alguém tem uma relação com uma mulher, e tem uma relação dentro de uma fase em que essa mulher não tem a potencialidade de procriar. E veja que nós estamos dizendo o seguinte, que isso é uma coisa da natureza do corpo da mulher. A mulher tem fases em que ela pode procriar e pode não procriar. E se esse casal tem relações numa época que não é procriativa, o que está se discutindo não é o fato de eles se relacionarem nessa época não procriativa, mas sim que essas relações no âmbito onde a fase não procriativa acontece, não podem ser a justificativa para o quê? A negação da abertura de ter filhos. E vejam que o próprio Paulo VI, analisando as novas conjunturas dos tempos, percebe também que nós temos uma ciência da procriação humana. E o que ele está falando? Nós vamos fazer o seguinte, olha, nós temos que fazer 10 filhos mesmo, né? Numa cidade grande, em que eu vivo num cubículo de 10 metros quadrados, tá? Sem condição alguma, simplesmente brincando de tiro ao alvo. Como se a realidade de hoje fosse como a realidade de 100 anos atrás, 200 anos atrás, como se fosse a realidade, sei lá, dos pastorinhos lá da Cova de Iria, como se fosse a realidade da Bernadette Zubiru, ou a realidade, sei lá, de muitos santos da Igreja Católica que tiveram 20, 30 filhos. Evidentemente que se uma família católica tiver 20, 30 filhos, legal. Agora resta saber como é que nós vamos sustentar, vamos alimentar tantas bocas. Como é que nós vamos tratar essa família. Isso você não tem resposta, senhor Diogo. A única resposta que você tem é brincar de mania acusatória de São Roberto Bellarmino da internet. E olha que vocês adulteram de sacanagem a doutrina de São Roberto Bellarmino. Vocês adulteram mesmo. Vocês citam alguns pontos que são convenientes à falsa doutrina de vocês e vocês suprimem outros. Vocês suprimem o entendimento até de certas terminologias que São Roberto Bellarmino usa no século XVI e XVII, que não são as mesmas de hoje. E assim vai. Veja, se uma pessoa faz abstinência sexual no período fértil, nós não podemos dizer que ela é necessariamente pecadora. A não ser, evidentemente, que não haja motivo sério para que ela tenha uma propensão à vida e procriação. Porém, essa pessoa também não pode ignorar as condições sociais, as condições econômicas necessárias para que essa criança seja recebida. Isso não é necessariamente pensar na família mais do que na procriação. É justamente o contrário. É pensar na criança que está sendo gerada. Eu não posso gerar 6 filhos e não ter dinheiro. Eu não posso gerar 8 filhos e não ter condições de abrigá-los. E quem fala isso não é Paulo VI. Quem fala isso é Pio XII. Como também, da mesma forma, existem alguns aspectos acidentais que mudam essa sua teoria falsa de que a igreja necessariamente acha que nós temos que ser, sei lá, nós temos que fazer filho adoidado sem se preocupar com as consequências. E isso não é verdade e isso não é doutrinariamente católico que você defende. Veja, em nenhum momento aqui eu estou defendendo controle de natalidade, até porque quando se fala do controle de natalidade, no sentido artificial do termo, é o homem interferindo na natureza reprodutiva. Quando alguém faz sexo num período que não é fértil, ele não está interferindo. Podemos até argumentar, contra-argumentar sobre esse princípio, porque realmente Pio XII fala sobre o fato de que, mesmo nesses métodos aparentemente naturais, nós podemos ter uma recusa à vida. Isso aí não foi negado pela igreja. Em nenhum momento foi negado, nem Paulo VI negou isso quando fala das razões sérias e dos motivos morais que há, muitas vezes, para se ter relações, por exemplo, fora do período fértil, porque esse período que é infértil da mulher existe, isso está na própria natureza da mulher. Mas é aquela história, quando os papas da igreja defendem algo ortodoxo, esse pessoal vê por uma mentalidade enviesada. Não, ele está falando isso porque ele está disfarçando a heresia dele. Ele na verdade é herético, ele é mentiroso. Ele está dizendo que é algo ortodoxo, mas não é ortodoxo. É isso que vocês estão fazendo.
Tá ficando ridículo para vocês. Tá ficando feio. Parem de encontrar controvérsias que não existem. Vocês só criam controvérsias inúteis. Vocês mal perceberam que vocês criaram uma eclesiologia herética. Da feita que vocês estão afirmando que não existe mais uma igreja, também não existe mais validade nas confissões, não existe mais validade nos sacramentos, não existe mais validade nas sacramentações da ordem, não existe mais validade em nada. Então pronto, a igreja acabou. Se a igreja acabou, então pronto. Eu digo, senhor Diogo, o senhor está chamando o Cristo de mentiroso. E da feita que você está afirmando que os únicos sacramentos que valem é o da sua seita, então resta saber onde é que está esse argumento da autoridade em que a sua seita vale mais do que a Igreja Católica, do que o Papa, do que os bispos, etc. Não vale. Porque da feita que você possa até afirmar que um bispo que for ordenado numa situação da igreja, não é nem na igreja, numa situação da igreja antes do Concílio Vaticano II, se este bispo não estiver em comunhão com Roma, então os sacramentos dele são inválidos. E não os sacramentos do Papa, dos bispos que estão em comunhão com Roma. Você está invertendo as coisas. E invertendo as coisas criando controvérsias falsas, fictícias, controvérsias que na verdade não são controvérsias. Se Paulo VI inova sobre a questão da necessidade de regulação de natalidade por conta de situações que talvez não existissem na época de Pio XII, talvez não existissem na época, sei lá, de São Pio X, que não existissem na época de outros papas, é porque você não compreende o fato de que a igreja não é um organismo fixo. A igreja ela dá respostas. E na verdade é o seguinte, não há afetação do processo natural da existência, do processo natural da reprodução humana, não há nenhuma modificação substancial no processo da reprodução humana se um homem e mulher têm relações sexuais fora do período fértil. E que a igreja, ao afirmar que existe talvez uma necessidade de regulação, é porque sim, muitas pessoas deixam de ter filhos em determinadas situações por questões econômicas, por questões que são imperativos, que são maiores do que a disponibilidade desse casal de gerar um filho naquele contexto. E veja, e em nenhum momento ele afeta a natureza da reprodução humana. Porque há uma permissão dentro do corpo da mulher que ela não se gere filhos. E quer dizer, o período fértil não comporta todos os períodos da mulher. E o ensino de Pio XII referente ao fato de que realmente, claro, nós não temos que negar a importância da vida, isso está nos documentos posteriores da igreja. Quando na verdade foi o próprio Pio XII é que abriu as possibilidades das exceções. Se existe algum problema documental de definição e etc., eu digo uma coisa, os católicos não estão usando anticoncepcionais artificiais por causa da igreja. É justamente o contrário. Eles estão usando anticoncepcionais artificiais apesar do ensino da igreja. Então vamos parar com a desonestidade intelectual. Vocês são muito desonestos. Muito desonestos. Não são pouco não. É muito mesmo. E assim sucessivamente. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.